depois entraram essa semana, e a nossa primeira aula foi na segunda-feira, dia 7, eu tive problema na gravação da primeira aula, e aí quem não assistiu a primeira aula, eu vou fazer uma primeira aula para vocês que não assistiram, tá bom? Então a gente marca aqui no final dessa aula, a gente marca o melhor dia essa semana, pode ser amanhã, se vocês estiverem à disposição. E aí, quem puder assistir, né, amanhã, nesse mesmo horário, a aula da semana passada, eu envio o link lá no nosso grupo, tá? Quem está no grupo fechado, lá no nosso grupo de estudos. E quem não... Aí eu já estou dominando a técnica aqui de gravar, que eu, semana passada, também enrolei na gravação. E aí, quem não puder, eu envio o link da gravação. Tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que os aspectos macroestruturais e os microestruturais, eles são avaliados pela banca. Tá? Então, isso é muito importante para vocês saberem. Então, eu consegui aqui uma folha dos aspectos macroestruturais que eu vou mostrar para vocês e depois nós vamos iniciar esses aspectos macroestruturais. Tá? Antes, né, de mostrar essa ficha, eu elaborei, né, uns slides em PowerPoint mostrando para vocês o que não deve ser escrito numa redação, né, numa redação dissertativa argumentativa, que está inserido dentro dos aspectos macroestruturais de uma redação. Tá? Então, o que não pode ser escrito numa redação. Então, eu achei melhor nós começarmos pelo que não pode ser escrito, tá bom? E aí é bem interativo, eu quis fazer de uma forma bem dinâmica, né, divertida, para a gente sair daquela aula da mesmice, daquela aula de técnica, né? Eu estou aqui, tenho que aprender técnica. E aprendendo a escrever aos poucos. A proposta do nosso curso é um curso de médio para longo prazo. Porque eu já deixo de antemão a informação de que não se aprende a escrever bem da noite para o dia, né? Do dia para a noite. O processo de escrita, né, que vai beirar a perfeição, eu não vou dizer para vocês que vocês serão perfeitos, né? Porque a perfeição ninguém atinge. Ela é um processo contínuo. Tá? Então, quem quer escrever, eu queria pedir para que vocês colocassem o áudio de vocês no mudo e só abrissem quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Senão atrapalha a gravação. Então, o processo de escrever bem, ele é um processo contínuo. Tá? Então, não se angustiem se nessa primeira redação que vocês farão hoje, que vocês iniciarão hoje, né? Não vão fazer hoje. É uma semana para vocês escreverem e me mandarem. Se vocês tiverem muitos desvios ortográficos, muitos erros, tá? O que eu quero que vocês façam com fluidez. Escrevam como vocês estão acostumados a escrever. Sem pesquisar na internet textos escritos, porque esses não vão valer para você. Né? O texto ele tem que ser seu. E a partir das minhas correções, esse texto vai ser melhorado por você. Então, não adianta copiar um texto bonito da internet e me mandar, e eu vou falar assim, olha, você está muito bem. Não vai servir para você, porque no dia da sua redação, lá no dia do concurso, você não vai estar copiando de nenhum site, de nenhum lugar. Então, vocês precisam ser honestos. Tá? Tem que ser honestos com vocês mesmos. E aí, eu criei esse slide,
a arte de escrever bem. Então, todos estão conseguindo ver a apresentação. Se não tiverem, me avisem que eu volto. Né? A arte de escrever bem. E eu listei, se eu não me engano, aqui uns 30 tópicos do que pode ser escrito e do que não pode ser escrito. E, prioritariamente, eu coloquei o que não pode ser escrito. Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui, eu vou mandar os slides para vocês, tá? Fiquem à vontade se quiserem copiar, mas se quiserem só prestar atenção, os slides serão entregues. Mas aí façam as anotações de vocês. Primeira coisa que a gente tem que observar é evitar ao máximo a utilização de abreviaturas. Eu ainda coloquei aqui, ó, max.utilize.abreve. Né? Como eu falei assim, jogando um pouco, brincando um pouco com essa forma da escrita. Gente, um texto, né, ele precisa seguir a norma padrão formal da língua portuguesa. O que é essa norma padrão formal da língua portuguesa? Né? É o que a nossa Academia Brasileira de Normas, né, Técnicas, ela aprovou como sendo a língua oficial brasileira. Então, há uma briga muito grande entre os linguistas e os gramáticos. Os linguistas dizem que nós podemos falar fluidamente, nós podemos falar, né, tranquilamente, sem preocupação com a escrita, porque o que basta para os linguistas é que se a comunicação ela foi atingida. Então, se eu chegar a escrever para vocês, né, com abreviações, BLZ no lugar de beleza, valeu com VLW, né, ok, né, ETC para etc., numa comunicação informal, num texto de WhatsApp, por exemplo, vocês vão entender porque a comunicação ela foi atingida, certo? Porém, lá no edital do concurso, eles deixam isso bem claro. O texto deve seguir as normas. Eu mandei o edital lá no grupo. Depois, as pessoas que entraram agora, né, nessa semana, eu vou reencaminhar o edital para vocês lerem, quem tem a curiosidade de ler. Né, lá está escrito, a correção seguirá, né, o texto deve seguir a norma padrão oficial, culta da língua brasileira. E a norma oficial, padrão, culta da língua brasileira, ela não permite abreviações. Bom? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender num texto dissertativo argumentativo que será avaliado para o concurso público é que não pode haver abreviações. Ok? Não pode haver. Evitar ao máximo. Eu coloquei aqui evitar ao máximo, né? Porque existem algumas palavras que já são, por si só, abreviadas, como etc. Né? Então, se por acaso no seu texto entrar ou caber um etc., você pode utilizar. Eu não aconselho, porque tem gente que coloca assim, lápis, caneta, etc., podendo utilizar outras e outras mais palavras, e optou por usar uma palavra e, em seguida, o etc. Então, Yuri, o etc., ele já está quase que institucionalizado dentro da língua formal, né, do padrão formal de língua portuguesa. Eu poderia usar o etc? Poderia. Iria incorrer em erros? Não. Porque o etc. já é uma sigla que já está institucionalizada, né, por ETC. Por isso que eu coloquei evitar ao máximo. Mas, tirando isso, se eu lembrar de mais alguma outra, eu falo. Mas, tirando isso,
né, tirando o etc., eu não utilizaria. Eu substituiria o etc. por entre outras, né? Que mais? Entre outras seria o mais utilizado, tá? Mas não utilizem palavras abreviadas, certo? Beleza se escreve beleza, não BLZ. É muito comum isso em textos de nível médio. Quando a gente corrige as redações do Enem, e adolescente adora escrever abreviado, né? Acho que pelo grande uso do WhatsApp, né? Do WhatsApp, eles acabam pegando essa mania de escrever com abreviação. Às vezes nem é porque quer, no automático. Vai no automático, exatamente. Então, a gente tem que entender duas coisas. A primeira, eu estou escrevendo no grupo do WhatsApp dos meus amigos, da minha família, então eu posso escrever abreviado. Quem aqui me conhece no WhatsApp sabe, ok, beleza, valeu, beijo, BJ, né? Eu estou numa escrita do WhatsApp, é uma escrita informal. Quando eu vou escrever os meus textos científicos, quando eu fui escrever a minha dissertação do mestrado, quando eu for escrever uma prova de concurso público, eu não vou utilizar essa mesma linguagem. Ok? Entendido isso? A abreviação não vamos usar no texto. Outra coisa. Segundo, é necessário fazer-se empregar de um estilo de escrita é desnecessário fazer-se empregar de um estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo narcisístico. Vamos lá. O que eu quis dizer aqui nessa frase, nesse texto, né, nesses dois períodos? Bom, vocês observaram que a linguagem ela é muito, muito, muito rebuscada? O que é uma linguagem rebuscada, professor? Rebuscada é quando a pessoa ela usa de palavras muito esdrúxulas, palavras muito quase nunca usadas, né? Aquelas palavras que você utiliza para se engrandecer, que você utiliza para mostrar que o seu vocabulário ele é um vocabulário que ninguém utiliza. E aí você falava assim, professor, mas você acabou de dizer que o padrão formal ele exige, né, uma linguagem mais formal, né? O padrão culto exige uma linguagem mais formal? Sim. O padrão culto, né, da língua portuguesa, da gramática, da língua brasileira, ele exige uma linguagem correta. Mas, para um texto de concurso público, este uso excessivo de linguagem que não é usual, que não é do seu dia a dia, mostra que você está ali querendo se exibir. Será que você fala assim no seu dia a dia? Tá? Então, assim, tomar cuidado com as palavras que vão utilizar na redação é importante. Tem gente que decora algumas palavras assim bonitas para falar assim, meu texto ficou muito bonito, meu texto ficou, né, robusto, porque eu usei palavras que ninguém utiliza. E às vezes a gente emprega uma palavra num contexto errado, a gente está querendo só se exibir. E aí você pergunta, o avaliador vai tirar ponto? Não. O avaliador vai tirar ponto se você escreveu aquela palavra errada. Mas mas o texto ficou visivelmente bonito, aí é o que eu vou avaliar em vocês quando vocês estiverem escrevendo para mim, e aí eu vou avaliar caso a caso. Então, oi, pode falar, Yuri. Então, Guta, para redação, tipo, como se diz, ficar bonita, a gente se exibir. Então para a redação ficar boa, no caso, não é necessário usar muitas dessas palavras mais difíceis ou menos usadas no vocabulário, né? Exatamente isso, Yuri. Não precisa ler um texto de Machado de Assis,
né? Porque acho que vocês já devem ter lido Machado de Assis no ensino médio, né? Não precisa ler um texto de Machado de Assis, pegar aquelas palavras que ele usava lá em 1800 para colocar na sua redação. Não precisa. Se essa é a sua forma de falar, se esse está dentro do seu vocabulário, ok. Você vai saber empregar aquelas palavras junto com todo o contexto, junto com toda a temática, né, da proposta da redação. Vai ficar bacana. Mas se você não utiliza essas palavras no seu dia a dia, evita, porque você pode empregá-las num local inadequado. Então, reforçando e reafirmando o que o Yuri deixou claro. Escrever um bom texto que vai te dar uma nota máxima não necessariamente precisa estar composto com palavras, né, que você não utiliza no seu dia a dia. Palavras que nem está dizendo aqui, ó, demasiadamente rebuscada. Palavras esdrúxulas, né? Esse esmero excessivo. Se você não sabe nem o que significa esmero, rebuscado, esdrúxulo, narcisístico, né, para que utilizá-lo? Só vai acabar se enrolando dentro do texto. Eu me cobro muito por conta disso. Meu vocabulário, tipo, não tem essas palavras bonitas assim, bem... Aí eu me cobro muito, porque, tipo, o povo sempre fala, né, que uma redação ficar bem escrita tem que... Tem que ter essas palavras? Não, não tem não. O que nós temos que fazer, Yuri, é nos apropriarmos do vocabulário da proposta de redação. Então, se na proposta de redação, vamos supor que a proposta de redação é para falar da educação formal e não formal. Então, se você leu textos, né, sobre a educação formal, maravilha. Aquele texto, né, trouxe palavras que você, obviamente, às vezes não conhecia e você vai utilizá-la na sua redação. Né? Mas a palavra, ela está direcionada à temática educação formal, temática educação não formal. E não palavras que você utilizou só para deixar o seu texto mais bonito. Gente, eu só vou sair aqui um pouquinho, porque eu acho que tem alguém querendo entrar. E aí eu não consigo, se eu estiver nessa tela. Exatamente. No Google Meet tem como eu autorizar alguém a fazer isso para mim, senão eu vou ter que ficar saindo da tela. Vocês ainda veem a tela, né? Eu vou colocar aqui para exibir novamente. Tá? Você entendeu então, Yuri? Você precisa se apropriar das palavras, da temática que o examinador pediu. E não ficar decorando palavras que você acha que vão ser bonitas. Isso não. Beleza. Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta? Posso passar para o terceiro tópico? Bom, o próximo tópico. Anule aliterações altamente abusivas. Não sei se vocês lembram de figuras de linguagem. Aliteração é quando você utiliza conectivos repetitivos o tempo todo. Aliteração, por exemplo, ou, ora, quer, né? Deixa eu dar exemplos aqui do Google. Aliteração, exemplos. Vamos pegar aqui exemplos de textos que tem aliteração. Vocês já escreveram utilizando aqueles ditados populares? Né, a aliteração que eu queria dizer para vocês era do... Como é que fala? Aqueles figuras de linguagem que repetem ou faz isso, ou faz aquilo outro. Quer seja uma coisa, quer seja outra coisa, quer seja... Né? Então, esse ou, ora, quer, né? Eles são exemplos de uma figura de linguagem que a gramática aceita, mas se você for usar,
use 2 vezes apenas, então. Né? Então, aqui, ó, aliteração é a repetição das mesmas sonoridades numa série de sílabas ou palavras. Um exemplo claro de aliteração são aqueles ditados populares. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Professor, eu não vou, é claro que vocês não vão escrever um ditado popular assim, mas observe a repetição do R dentro do texto. Isso é o que o avaliador vai observar em você como aliteração. Né? Quando as palavras elas vão tendo o mesmo som. Né? Rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, dentro dessa frase, o som do R ele é muito frequente, ele é muito comum. Isso mostra um texto pobre. Parece que o aluno, o que está sendo examinado, ele não tem um vocabulário extenso para substituir aquelas palavras. Tá? Então, a aliteração é a repetição do som. Quando você escreve, você está vendo ali muito som, comunicação, né? Tem muita gente que escreve e a gente percebe, quando a gente vai ler, tá? Esta repetição do som final, às vezes do som inicial, às vezes do som final. Entenderam o que é a aliteração? Então, a aliteração é quando o seu texto ele está sonoro. Ele tem uma repetição sonora. Tópico 4. Não esqueça as maiúsculas no início da frase. E aqui eu vou até sair da tela inicial para olhar bem para vocês que estão com a câmera ligada, porque isso daqui eu vejo demais. Tá? Eu, como professor aí de língua portuguesa, sempre chamei a atenção dos meus alunos que vão lá e escrevem o nome próprio com letra minúscula. O sobrenome com letra minúscula. Gente, não é preciosismo. Nome próprio, nome de pessoa, estado, cidade, país, tá? Sempre com inicial maiúscula. Certo? Sempre com inicial maiúscula. Observem se é nome próprio. Então, a primeira coisa que eu vou olhar no texto de vocês, quando vocês me enviarem a redação, é se estão escrevendo o nome de vocês com letra maiúscula. Professor, mas eu não vou escrever meu nome na redação. Não vai e não deve. Não escrevam o nome de vocês na redação. Se escreverem o nome de vocês na redação, já estão eliminados. Entenderam isso? Estão eliminados se escreverem o nome de vocês. Eu estou falando quando vocês me enviarem para eu corrigir. No dia da prova de vocês, não deve escrever o nome na folha de redação. Entendido isso? Tá? A Letícia está falando aqui, ó. Uma dica boa é aprender sinônimos. Muito boa dica, Letícia. Sinônimos, tá? Vão fazer com que o seu texto fique mais rico. E aí, uma das minhas funções é, quando eu estiver corrigindo o seu texto, eu vou grifar e vou colocar lá, ó, aliteração. E vou mostrar lá, ó, são desta palavra, o são desta palavra, o são dessa palavra, dentro do mesmo período, ou dentro do mesmo parágrafo. Né? Então, palavras que têm muita repetição da letra R, da letra P, né? Que está dando uma sonorização na leitura que provoca esta aliteração. Então, eu vou, nestas 24 redações que eu vou corrigir de vocês, eu vou observar tudo isso. Então, eu estava falando das maiúsculas e das minúsculas. Pessoal, nós precisamos entender isso. Pode parecer preciosismo, ou pode parecer que eu estou falando à toa, mas eu já peguei muita prova de aluno com nomes próprios
né, escrito com letra minúscula. Tá? Então, quando que nós devemos usar a letra maiúscula, além de nome próprio? Início de parágrafo, sempre maiúsculo. Início de período, sempre maiúsculo. O que é período, professor? Quando o seu texto começa e terminou no ponto final, aquele pontinho final que você coloca para terminar, ali nós temos um período. Tá? Dentro deste período, ele pode ter subdivisões de vírgulas, que nós vamos chegar a isso daí em outra aula, o uso da vírgula. Vocês receberam um cronograma, e dentro do cronograma vai ter tá lá especificado uma aula para falar de pontuação. Tá? Mas aqui é uma macroestrutura. Pontuação, vírgula, vai ser dentro da microestrutura. Tá? E vocês vão entender a diferença disso. Então, quando o avaliador pega o seu texto para ler e vê que você iniciou um parágrafo com minúscula, você já perdeu o ponto. Que você iniciou um período com minúscula, com a sílaba minúscula, desculpa, a sílaba não, a letra minúscula, né, a inicial da palavra minúscula, você já perdeu o ponto. Tá? Então, temos um período, que é o início do parágrafo até o ponto final. Quando inicia outro período, eu já tenho que utilizar letra maiúscula. Tá? Então, vírgula não marca início de período. 2 pontos não marca início de período. Ponto e vírgula não marca início de período. Então, no dia que nós estivermos falando de pontuação, eu vou repetir isso para vocês. O que marca início de período? Ponto final, exclamação e ponto de interrogação. Ok? Então, a priori, a princípio, é isso. Tá? Próximo, ao 4. O 5, né? Evite ditados comuns como o diabo foge da cruz. Gente, ditado popular não utiliza-se em redação, a não ser que a temática da redação te conduza a dar exemplos. E aí nós temos toda uma técnica de escrita para você abrir aspas, né? Ou pode ser aspas, ou pode ser parênteses, né? E aí dentro das aspas, você coloca lá como exemplo, né? E coloca o ditado popular, tá? Mas, a priori, não vamos usar ditados populares. A priori, a princípio, não vamos usar ditados populares. Combinado? Então, toda esta primeira aula aqui é porque eu vou dar a vocês, assim que acabar a aula, eu vou enviar um arquivo para vocês se prepararem para a primeira redação, para a primeira produção escrita. Então, estes tópicos eu vou observar e vou marcar para vocês, caso vocês estejam usando. Então, eu não quero ver, nesta primeira redação, estas primeiras observações. Correto? Alguma pergunta até agora? Posso continuar, então? Então, número 6. Uso de parênteses, mesmo quando for relevante, é desnecessário. Né? Eu falei assim, quando o tema da redação nos permitir abrir aspas, abrir parênteses, né? Nós podemos usar ou não. Mas este tópico já deixa claro para vocês. Mesmo quando for relevante, é desnecessário.
Tá? Mas eu vou mostrar para vocês, quando eu estiver trabalhando com pontuação, o uso, quando que pode utilizar 2 pontos, ponto e vírgula, aspas e parênteses. Tá bom? Dentro do manual de correção dos avaliadores. Então, eu já vou deixando claro aqui para vocês que tem um manual que os avaliadores seguem. Este manual está embasado na gramática da língua portuguesa, que eu tenho uma bem aqui, que eu uso. E as minhas aulas estão montadas, tá, de acordo com o que se pede do avaliador, para que o avaliador observe de vocês. Professor? Então, pois não. Eu posso substituir os parênteses, então, por vírgulas? Vírgula é um recurso, né, que a gente vai observar quando for um adjunto adverbial deslocado ou explicativo, que nós vamos ver lá no uso das vírgulas. Viu, Davi? Porque geralmente a gente usa o parênteses para dar um exemplo, né? Como e aí é que eu posso... Porque geralmente a gente utiliza os parênteses para, por exemplo, dar um exemplo, né? Por exemplo, dar um exemplo. Isso. No texto para o concurso, nós não vamos utilizá-lo. Porque o parênteses, né, ele vai ser utilizado dentro de uma escrita oficial, de acordo com a BNT, para nós determinarmos quem é o autor. Por exemplo, a BNT, quando eu escrevo, e aí eu coloco o parêntese, o nome do autor, o ano de publicação e o número da página e fecho os parênteses. Eu fecho o parêntese, né? Então, Davi, a redação, ela não vai ter esta proposta de um artigo científico, por exemplo. Então, o uso dos parênteses dentro de uma redação para concurso é desnecessário. Ah, professor, eu estou escrevendo um artigo, outra proposta. Aí eu tenho que usar os parênteses no momento adequado. O Gutenberg, mesmo quando eu vou citar, por exemplo, LDB, aí eu tenho que citar, eu faço o parêntese, né, e coloco o LDB e cito, né, Lei de Diretrizes e Bases. Assim eu posso utilizar ou não? É preferível que eu escreva mesmo. Isso. Esse é um dos casos que a banca de avaliação aceita e está dando do manual que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu colocar lá, Lei de Diretrizes e Bases, aí eu abro parênteses e coloco LDB, fecho parênteses. Por que eu faço isso? Porque se eu for usar novamente, né, esta mesma denominação, eu não preciso mais escrever Lei de Diretrizes e Bases no corpo do texto. Eu só utilizei uma vez. Aí sim é um dos casos, tá? Que eu tenho ali uma sigla que representa a Lei de Diretrizes e Bases. Da mesma forma, tem a Constituição Federal, né, que a gente usa CF, as diretrizes curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular. Para não ficar repetindo, nós utilizamos ali, né, parênteses, colocamos a sigla, fechamos o parêntese. Professor. E vamos não repetir mais todo o nome da sigla. Quem me chamou? Eu, Josivan. Oi, Josivan, pode falar. Mas é permitido fazer citação dentro da redação? Josivan, uma citação direta é muito difícil. Tá? Porque eu nunca vi, na verdade, né? Fazer citação assim dentro de redação para você colocar o referencial teórico, né? Exato. Mas
uma paráfrase, ela é possível. Ah, O entendi. que é uma paráfrase, Josivan? É quando você diz com suas palavras o texto da LDB. Então, você pode citar, conforme a LDB, se você já citou antes, que é Lei de Diretrizes e Bases, e aí você cita com suas palavras o texto, a parte do texto da LDB que você quer citar. Então, uma citação indireta, que é uma paráfrase, você pode. Professor. Citação direta não usa, até porque para uma citação direta, nós temos que memorizar, né, como que ela está escrita no texto. E a gente ainda tem que dizer de onde foi tirado, o número da página e o ano de publicação. Então, citação direta em prova de concurso, não. A paráfrase é aceita? É. A paráfrase é aceita. Professor, Oi. a questão do parênteses. Mesmo desse modelo que a Michelle falou aí, não é necessário usar? Ou aí Não já é necessário. Por que não é necessário? Porque você pode simplesmente deixar dentro do texto lei de diretrizes e bases. E depois, novamente, se eu citar novamente, colocar a lei de diretrizes e bases de novo, e não vai ser descontado nada, no caso. Isso. Aí nós vamos ver, num dos próximos tópicos, a repetição de termos que deve ser evitado. Uhum. Tá? Professor, Pois não. eu poderia trocar, por exemplo, por aspas ou não? Não. Não, As né? aspas nós vamos ver no momento da aula, porque ela também está dentro das microestruturas, quando que é o uso das aspas, quando que deve ser o uso das aspas. Tá bom? Então, eu aconselho você escrever Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum Curricular, diretrizes curriculares nacionais. Tá? Mas, se eu escrever a sílaba, a sigla, eu vou estar incorrendo em erro? Não, se você citou ela anteriormente. Então, eu coloquei lá, BNCC. Tá? Antes de colocar BNCC, eu tenho que colocar Base Nacional Comum Curricular, aspas, BNCC. Depois, mais à frente, se eu quiser retomar ao texto da BNCC, então eu já posso utilizar somente a sigla, BNCC. Entendido? Mas não é com aspas. Quem fez a pergunta foi a Ana Cláudia? Isso, foi Ana Cláudia. Ana Cláudia, não é com aspas, tá bom? Eu vou, dentro do manual, que eu coloquei no cronograma para vocês, tá? Tem quando que eu devo utilizar as aspas e quando que eu devo utilizar os parênteses. Tá bom? Então, gente, só deixando claro para vocês uma observação que é mais para a fala do que para a escrita, parênteses é plural. Então, quando você faz um parêntese, outro parêntese, você tem dois parênteses. Tá? Então, eu vejo muita gente falando assim, abre parênteses. Não, abre um só. Tá? Então, é mais para fala do que para escrita. Só para não deixar passar em branco. Vamos lá, o próximo. Estrangeirismo. Estão out. Palavras de origem portuguesa, né, brasileira, está in. O que é out? Fora. O que é in? Dentro. Ah, professor, eu gosto muito de usar palavras estrangeiras porque é muito chique a redação. Não é, não. Não é chique, não. Tá? Mas, professor, existem palavras que não estão traduzidas para o português. Ou palavras que já foram aportuguesadas. Existem? Existem, sim. Tá? Por exemplo, não existia na língua portuguesa o verbo deletar. Delete é do inglês.
Só que hoje, os dicionários já aceitam. Tá? Então, Aurélio, Raus, né? Eles já aceitam. Então, se eles aceitam, nós vamos utilizar. Então, deletar já virou um verbo adotado na nossa língua. Professor, eu quero usar a palavra feedback. Eu posso? Bom, eu aconselho você a utilizar o retorno, uma retomada, né? Eu vou dar a vocês o meu retorno. Eu vou dar a vocês o feedback, né? Dentro do texto, o que puder ser evitado de estrangeirismo, vocês evitem. Entenderam? Então, tem uma palavra que substitua em português? Tem. Eu vou usar essa palavra. Não tem, de jeito nenhum, ou você não lembra, ou você não sabe, aí sim, Ana Cláudia, é a hora de você utilizar as aspas. Tá? Então, professor, eu quero usar a palavra feedback, mas eu não sei qual substituiria. Um exemplo. Então, você vai escrever feedback e vai colocar aspas. Gente, são duas. Aspas são duas. No nosso teclado, tem uma só, que chama-se apóstrofo. Não é apóstolo, não. Porque eu vejo alguns alunos falando apóstolo. Apóstolo é o que está na Bíblia. É apóstrofo. Só por conhecimento também. Então, aspas são duas quando começa e duas quando termina a palavra. Tá? Se eu abrir aspas e não fechar, vai diminuir a sua nota. Se eu só fechar aspas e não abrir, vai diminuir a sua nota. Ok? Então, se você utilizou uma palavra que tem que entrar ali, que você não sabe substituir por outra, você precisa colocar aspas indicando que aquela palavra não faz parte da língua brasileira, né? A nossa língua portuguesa. Entendido? Um dos usos da aspas, tá? É este. Mais à frente eu falo dos outros. Próxima. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça nice, cool. Sacou? Então, valeu. Professor, valeu é gíria? Valeu a gente usa com os nossos amigos, né? E aí, obrigado, Yuri, valeu. Né? Ou, a gente ainda fala obrigado, né? Gente, gírias numa linguagem formal não se usa. Não sei se vocês já participaram de uma audiência de juiz, né? Juiz tem toda uma linguagem rebuscada, uma linguagem técnica, né? Vocês dificilmente vão ouvir um juiz sério falando gíria. Ah, professor, eles usam muito termo em latim. Usa, porque né, é uma linguagem própria do juridiquês, como a gente chama. Mas, se você pegar o texto, as palavras em latim elas vão vir em itálico. O que é itálico? Aquele deitadozinho um pouquinho para o lado. Como numa redação nós não conseguimos reproduzir o itálico, até porque muita gente já tem o talho da letra em itálico, né? Tem muita gente que escreve um pouquinho assim deitado para o lado, que não tem problema algum. Tá? Então, mesmo os juízes, quando vão escrever, eles usam o itálico. Então, como nós não podemos, não conseguimos reproduzir o itálico num texto, então nós vamos usar aspas. Já disse no tópico anterior. Gírias, jamais. Jamais vamos utilizar gírias. Ok? Qualquer que seja. E eu acho muito pouco provável, num tema de redação, você ter que utilizar uma gíria como exemplo. Mas se tiver, como exemplo, pode? Pode. Aí vem, novamente, o uso das aspas para você simbolizar que aquela fala não é sua, que aquela fala pertence a alguém. Tá? Então, a priori,
aspas, a priori, gírias, nós não vamos utilizá-las. Professor, eu já uso tanto na minha linguagem que eu nem sei o que é gíria, o que não é. Então, você vai ter 24 redações para me enviar, e se você estiver incorrendo nesse vício de linguagem, eu vou te mostrar. Vou grifar, vou puxar uma setinha e vou dizer gíria. E aí você vai saber, professor, eu não sabia que isso era gíria. Impropriedade vocabular. O termo que a banca usa. Impropriedade vocabular são palavras impróprias. Tá? Palavras que não derivam da língua portuguesa ou que não derivam do padrão formal, culto da língua portuguesa. Tá? Outro. Palavras de baixo calão. Porra. Eu não posso usar um porra, eu uso porra todo dia. Né? Isso pode transformar o seu texto numa merda. Perdoe aí as palavras, é só para contextualizar, né, a escrita, mas não preciso nem dizer, né? Impropriedade vocabular. Tá? Aí eu coloquei duas, né? Porra, merda, mas existem muitas outras, né? Filho da puta, filho da mãe, enfim. Não sei o que vai ser a proposta do texto, mas hoje em dia, os nossos ânimos políticos, eles estão tão alterados, né? Que vai que o texto tenha esse viés político. A gente não sabe. E aí, você vai lá e ataca determinado partido, ou determinado grupo, determinada ideologia política, partidária, filosófica, e chama alguns integrantes de, né, ladrão. A palavra ladrão, empregada dentro deste contexto, ela é uma impropriedade vocabular. Sem contar que um dos tópicos do avaliador é se ofende a imagem ou a integridade, né? Como é que está escrito lá? Daqui a pouco eu vou lembrar. Se ofende aos direitos humanos. Né? Se ofender os direitos humanos, você já está eliminado. Tá? Então, se o avaliador achou que a sua frase ela foi ofensiva, tá? Ele pode te excluir do certame. Certame é o concurso. Ele pode eliminar a sua redação, ele vai clicar num item que está escrito assim, ofende os direitos humanos. E, obviamente, xingar alguém ofende os direitos humanos. Ah, professor, mas ele é isso, ele é aquilo. Xingou, ofendeu. Não xinguem. Não usem palavras de baixo calão. Tá? Eu sei que tudo que você não quer é ser eliminado por causa de uma palavra. Tá? Então, não utiliza. Nunca generalize. Olha, a palavra nunca, ela já é generalizada, né? Generalizar é um erro em todas as situações. Gente, o que é generalizar? Se eu estiver falando assim, todos os brasileiros têm acesso à internet no Brasil. Vamos lá. Se o texto fosse falando sobre o ensino remoto, e você tem que defender o ensino remoto, você está lá dizendo que o ensino remoto é um avanço para a educação brasileira, uma vez que todos os alunos têm internet e podem acessar as videoaulas. Professor. Oi. Agora, utilizar a maioria dos alunos já não é generalizar, né? Exatamente. Então, Yuri, quando você fala todos os alunos, você tem certeza que todos os alunos têm internet acessível para assistir às videoaulas? Você não tem. Você está falando da sua realidade. Mas e a realidade das pessoas que moram lá na Amazônia, em tribos indígenas, que às vezes nem luz têm? Né? Então, existem muitas realidades neste Brasil continental. E você não conhece todas as realidades. Então, dentro deste exemplo, se você for falar que todos os alunos têm acesso à internet, o avaliador vai falar, não tem não. Não de nada. Tá?
Inclusive, quem avalia, gente, são professores, tá? Geralmente formado em letras. E aí, esses professores, eles também estão na ativa, eles também estão dando aula, e eles sabem a realidade dos alunos dele. Vocês que estão dando aula, todos os alunos de vocês têm acesso à internet? Quantas reportagens nós assistimos nos mais variados programas de televisão falando do acesso, né, limitado de muitos alunos? Alguns têm que andar horas e horas até chegar num ponto que tenha sinal, porque eles moram em área rural, por exemplo. Né? Vocês sabem que eu gosto de passear. Às vezes eu vou a cachoeiras, que é em área rural, que não tem ponto de celular, não pega o celular. Então, como que você pode generalizar que todo mundo tem acesso à internet? Tá? Então, todo, sempre, nunca, são palavras que generalizam. Se você for falar que a comunidade, as pessoas de baixa renda nunca terão o ensino superior uma vez que parará. Como que você pode dizer que as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social nunca terão acesso à internet? Não pode. Nunca é uma palavra que generalize. Você não conhece a realidade de todo mundo. Então, nunca, sempre, tá? Todos devem ser evitados. Tá? Devem ser evitados. Por que eu falo evitados? Porque, né, vamos supor que dentro do seu texto a palavra todos caiba. Né? Por exemplo, todos os alunos do curso de pedagogia fizeram 4 anos de curso, 3 anos, entre 3 anos e 4 anos, e uma vez graduados, né, uma vez graduados e passando no concurso, estarão aptos a lecionar. Né? Um exemplozinho rapidamente aqui para a gente observar que o todos pode caber. Por quê? Quais são os pré-requisitos para assumir o concurso da Secretaria de Educação na parte de atividades? Ser formado em pedagogia, ter o diploma, né? E uma vez formado, tendo o diploma, passou no concurso, estão aptos. Então, todos os que passaram no concurso e têm o diploma de graduação em pedagogia podem assumir? A priori, sim. Né? Mas tem uma bateria de exames ainda para fazer, mas vamos generalizar aqui rapidamente o todos. Então, preencheu os requisitos, você delimitou onde os todos, né, estão encaixados. Então, não são todas as pessoas, são todos os formados em pedagogia. Entenderam? Então, assim, observem o uso da palavra ou das palavras que vocês vão utilizar na redação para não incorrerem em erro. Tá bom? Alguma pergunta? Próximo. Tô no número 11, viu, gente? Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida. Vocês entenderam aqui o sarcasmo? Entenderam Professor, a ironia? Oi. Às vezes eu tenho mania de repetir, mesmo sabendo que é errado, aí quando eu vou ler que eu vejo, repetir. Às vezes não querendo repetir, acabo repetindo. Exato. Carol, isso daqui é tão comum, comum, que a minha sugestão inicial é sempre façam, aí o sempre vai caber, né? Façam o rascunho. Núbia está dizendo aqui, eu também, né, Núbia? Eu sei. Com base nos meus 22 anos de professor e lendo os textos de vocês, todos desses 22 anos, que eu escrevi isso aqui. Pessoal, escrevam rascunho. Usem a folha de rascunho para vocês escreverem. Porque lá, na hora que você está escrevendo, tem que ter um monte de ideias, né? As ideias estão vindo. E você está escrevendo. Escreva mesmo, um monte de ideia. A folha definitiva é aquela que você vai ter atenção. Então, quando você fez a redação na ficha de rascunho, na folha de rascunho, você vai ler. E vai lá, ó.
Eita, nesse período aqui, ó. Nesse período, não. Neste parágrafo, eu escrevi palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Gente, dentro de um parágrafo, se você escreveu 6 vezes a mesma palavra, vou repetir o que a Letícia falou. Vai trabalhar sinônimo. Tem que ter sinônimo. Tá? Olha a palavra repetida aí, quantas vezes apareceram? Repetir, 1. Repetitiva, 2. Ah, professor, mas repetir, repetitiva é derivação. Repetição, 3. Repetida, 4. Repetida, 5. 5 vezes. 6 vezes a palavra e 5 vezes a palavra repetida, com derivações. Então, as derivações daquela palavra também não pode, elas precisam ser evitadas. Professor. Oi. Boa noite. Então, professor, eu não sei, eu li em algum lugar, ou no ensino médio mesmo, quando eu estava, ainda tem muitos anos, se eu não me engano, é até 3 vezes em um parágrafo para repetir uma mesma palavra. É o máximo, ou estou enganada? É muito delicado dizer quantas vezes você pode repetir essa palavra. Por quê? Se o seu parágrafo for um parágrafo curto, de até 4 linhas, 3 vezes eu já acho demais. Eu acho muito. Sabe, Jamara? Então, assim, o ideal, um parágrafo, ter 5, 6... Professor. Né? Então, se você repetir 2 vezes, para mim já está muito. Não, eu digo num decorrer do texto inteiro, da redação inteira. Do texto todo, ok. Texto todo, sim. 3 eu acho suficiente. Aí sim, do texto todo. Quem me chamou? Quem chamou? Fui eu, Larissa. Professor, mas isso, para mim, para mim é uma das minhas maiores dificuldades, porque eu não consigo... tem palavra que eu não consigo não repetir ela. E eu fico, como é que eu vou encaixar outra palavra aqui, sendo que é só essa que se encaixa? Não tem como. Nossa, não tem como. É horrível, é angustiante, de verdade. Você que desisto de fazer isso aqui hoje, não quero mais, vou tentar outro dia. A gente pensa em outra palavra e não vem nada na mente, né? E aí eu vou dizer uma coisa para você, que é uma realidade, tá? E não quero ofender. É falta de leitura. Precisamos ler mais. Tá? Por isso que, juntamente com o tema desta redação, eu vou mandar para vocês um artigo. Você lê, vai ter ideias para escrever e escreva. Tá? Porque quanto mais, Larissa, vocês lerem, mais vocês estarão se apropriando de vocabulário, da linguagem. E as ideias, elas vão surgir. Por isso que a gente tem que ter essas aulas de redação. Porque eu fico imaginando quem vai chegar no dia da redação sem ter escrito uma única linha. Erros como esse aqui que eu estou listando para vocês poderia ter sido evitado. Então, a pessoa acha que só é escrever. Não é só escrever. O avaliador, ele está atento a tudo o que você está escrevendo. Se ele observou dentro do parágrafo ali 2, 3 palavras repetidas no mesmo parágrafo, ele já vai diminuir a sua nota. Vai mostrar que você tem um pobre vocabulário. Tá? Então, quanto mais vocês lerem, mais vocabulário vocês vão ter para usar no texto. Isso é fato. Sem leitura, não tem vocabulário. Tá bom? Todos nós, Ana Caroline, todos nós precisamos ler mais. Tá bom? Leiam bastante. Ah, professor, eu leio muito. Tá, mas o que você está lendo? A minha sobrinha não, a filha de uma amiga minha, que ela me chama de tia, eu falo de sobrinha. Ela lê livros assim de 300, 400 páginas. Mas é o quê? Crepúsculo. Não estou menosprezando a leitura, não, de forma alguma. Mas é uma leitura
muito fluida, muito de uma linguagem não técnica, informal, para dar prazer. Nós estamos falando de um texto de concurso público para professor. Então, qual a linguagem vocabular que você precisa utilizar? A linguagem vocabular dos livros que você está lendo no concurso público. Tá? Das apostilas que você está lendo do concurso público. De todo aquele material que vocês guardaram da faculdade, dos livros em PDF que estavam lá, dos livros que vocês leram para fazer o TCC. É este vocabulário que a banca de examinadores querem, que a banca quer que vocês utilizem. Tá bom? Então, eu sei que muitos aqui, por exemplo, muitos evangélicos, professor, eu leio a Bíblia todo dia. Ok, mas a linguagem da Bíblia é uma linguagem própria. Nós estamos falando de uma linguagem formal para concurso. Tá bom? Entenderam? Passando, que nós já estamos estourando o tempo, hein, gente? Vamos lá. Frases incompletas podem causar. Ah, não, era 12, né? 12, perdão. Não abuse das citações. Olha aqui, Josivão, o que você perguntou. Não abuse das citações. Como costuma dizer um amigo meu, quem cita os outros não tem ideia própria. Né? Então, as citações aqui são citações populares. Mas se você contextualizar, Josivan, a sua fala com o que está escrito na LDB, com o que está escrito no artigo 206 da Constituição Federal, com o que está escrito na Lei de Diretrizes e Base, né? Isso enriquece, porque ele fala, o avaliador vai olhar e falar assim, esse daqui leu a LDB, esse daqui conhece a BNCC, esse daqui conhece a Constituição Brasileira, né? Agora, assim, ficar citando... Entendi, professor. Porque, assim, um dos medos que nós temos é do plágio, né? Do examinador considerar que o que nós colocamos na redação seja plágio. O plágio, eu acho muito pouco provável você escrever uma redação, naquele momento, você plagiar alguém, porque você já está utilizando, Josivan, as suas ideias. O plágio vai pegar se você copiar alguma coisa do texto motivador ou... Copiar na íntegra, né? Exato. Ou se você pegou assim, você não passou a sua redação ainda limpo, e lá nos conhecimentos pedagógicos você achou um textozinho bacana do Aranha, do Piaget, do Paulo Freire. Falou assim, esse texto aqui, ó, essa frase de Freire aqui, de Piaget, tem tudo a ver com o tema da redação, vou usar na redação. Aí você pega aquele trecho e coloca na sua redação. O avaliador, Josivan, eles fazem treinamento. Dentro do treinamento, eles têm que ler a prova, que é exatamente para saber se você, o aluno, o que está escrevendo a redação, se ele está usando cópia do texto motivador. Guta, fala. Nesse caso aí, se eu, vai estar no texto motivador, se tiver a fala de algum autor, vai ter a citação, ele vai ser citado certinho, a página tal, do livro tal. E naquele caso que você falou bem anterior, a citação, nesse caso, eu vou ter como colocar, tirar dele e colocar a página tal do livro tal. Isso eu poderia fazer? Olha, eu não aconselho e vou te dizer não. Por quê? Porque você tem 30 linhas para escrever. O avaliador, ele vai contar o número de linhas e vai escrever lá embaixo. 30 linhas, escrita. Quando ele vê que você copiou do texto motivador, e vamos supor que esta cópia tenha 4 linhas, ele não vai escrever 30 linhas lá embaixo. Ele vai escrever 26 linhas. Por quê? Porque 4 linhas não foram suas. 4 linhas foram cópia do texto motivador. E sua nota vai valer de nada. Não vai valer de nada. Beleza. Tá? Então, não copiem ipsis literis o texto motivador ou qualquer que seja frase da prova.
Professor, mas eu vi uma frase da prova, lá do autor Aranha, e eu gostei muito, eu quero usar. Parafraseia. Usa a paráfrase. Que é, né? Então, você não está copiando o autor. Você está parafraseando o autor. Tá certo? E aí, como que, se você não domina a paráfrase, tá? Nós temos aí 24 redações para eu corrigir e te indicar. Cópia, paráfrase. E aí eu vou dizer, muito bem parafraseado, está copiado. Tá bom? A Larissa está perguntando assim, se podemos iniciar o texto fazendo uma citação. Não. Não faça isso. Tá bom? Inicie o texto com as suas palavras. Não faça citações. 13. Frases incompletas podem causar. Causar o quê? Gente, o avaliador, quando está lendo, ele fica assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa quis dizer? Ele não sabe. Frase incompleta. Às vezes acontece isso porque o nosso raciocínio ele é mais rápido que a nossa escrita. Então, você está escrevendo a sua redação e aí, né, você acha que escreveu aquela palavra e pulou. E aí, o avaliador, quando está lendo, ele não pula. Ele vai falar o quê? Frase incompleta. Por isso que você deve utilizar a folha para escrever o seu rascunho. Terminou a parte escrita do rascunho, terminou a sua prova objetiva, preencheu o gabarito, dica, levanta, pede para ir ao banheiro, lava o rosto, molha a nuca, coma um chocolate, respira fundo enquanto você vai ao banheiro e volta para escrever o texto definitivo. Sua mente vai estar mais arejada, né, oxigenada, o seu cérebro estará oxigenado, e você vai estar atento na hora de passar o texto definitivo para a ficha. Façam isso, tá? Porque se tiver faltando alguma palavra, texto incompleto diminui a sua nota na macroestrutura. Próximo. 14. Não seja redundante. Não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez. Ou, por outras palavras, não repita a mesma ideia várias vezes. Vocês viram aqui que eu utilizei, eu falei a mesma coisa várias vezes, ó. Não seja redundante. Só isso daqui já era suficiente para vocês saberem que não pode repetir. Aí eu coloquei, não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Já estou dizendo, não ser redundante é não repetir a mesma coisa de várias vezes. Basta mencionar cada argumento uma vez. Já estou repetindo pela terceira vez. Ou, em outras palavras, não repita a mesma ideia várias vezes. Olha, 4 vezes a mesma ideia. Gente, tem muito aluno que está sem ideia e aí escreve a mesma coisa várias vezes. Outro errinho que muita gente comete é quando escreve lá, isto é. O isto é já é explicativo. Você acha que o avaliador não entendeu a sua ideia? Se você acha que ele não entendeu a sua ideia, repense naquele período. Repense aquela frase. Porque se você ficar isto é, ou seja, né? Esqueci minha água. Se você ficar isto é, ou seja, você pode incorrer em redundância. Quer ficar repetindo com outras palavras a mesma coisa que você disse anteriormente. Isso deixa o texto muito, muito pobre. E pode ter certeza que o avaliador é muito esperto. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Concurso público não é para aprovar todo mundo. Não é. Eles não têm, tá, a vontade de aprovar todo mundo. Concurso público é para reprovar. Eita, professor? É para reprovar. Tá? Tudo isso já faz parte do critério de exclusão, de seleção. Apenas os mais atentos, os mais capacitados vão passar por isso. Vocês. Viu? Vocês serão os meus garotos e garotas propaganda. Tá? Porque o que eu estou dizendo para vocês não fazerem,
Eu não quero ler nos textos. Mas se acontecer, eu vou simbolizar, eu vou marcar, e até a 24ª redação, você vai eliminar esses erros. Você vai eliminar esses vícios de linguagem, tá bom? Eliminar mesmo. Tá? Com 24 redações, você vai estar escrevendo muito bem. Mas escrevam. Não pede para ninguém escrever, muito menos copiem da internet. Sejam honestos com vocês. Próximo. Estamos acabando, tá, gente? Ixi, estamos na área. Vou passar mais rápido. Se por acaso... vocês ainda têm aí um tempinho, gente? Porque a aula era entre 40 Para mim tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Porque senão fica muito tempo, acaba ficando enfadonho. Vou falar. A sua aula, enquanto mais você vai falando, mais a gente se empolga. Pelo menos para mim, né? Tá ótimo. Guto, tá arrasando. Que bom. É porque, assim, quando é uma aula muito, muito demorada, acaba ficando... Por mim tá tranquilo, tá arrasando. Professor, suas aulas, eu vou ser bem sincera, é difícil a gente não fica entediado. Que bom. Essa primeira aula é muito importante, até porque vocês vão escrever uma redação essa semana. Tá? Então, eu quero que vocês comecem pelo que não pode. Oi, Larissa. Gente, Guto. Oi. Guto. Pode falar. Sobre a redação, no caso, você vai passar para a gente hoje ainda? Eu vou mandar... O tema... Você vai passar hoje ainda o tema dessa redação para a gente entregar até a próxima segunda, é isso? Exatamente. E vou mandar também a ficha onde você tem que escrever. Tá bom? Não, beleza. Porque eu, particularmente, assim, as pessoas que são mais próximas a mim já conhecem... Beleza. Assim, as pessoas mais próximas a mim sabem, né, que eu gosto de... socióloga já pelo primeiro tema. Entendi. Mas você vai receber hoje, fica tranquilo. Bom, essa aqui é o 15. Seja mais ou menos específico. Gente, quando você coloca mais ou menos, você está sendo específico? Vamos lá. Eu tenho essa régua. Ela é uma régua meio branca, meio transparente, meio amarelo, meio verde. Ela é mais ou menos amarela, ela é mais ou menos verde, ela é mais ou menos branca. Gente, o mais ou menos já deixa a pessoa confusa. Ela não está sendo específica. Então, evitem ao máximo utilizar mais ou menos. Então, tem que ser específico, tá bom? Tem que ser específico. Esse celular é preto, ponto. Tá? Ser específico é ser incisivo, é ser taxativo. Não causem dúvidas no avaliador. Gente, ele quis dizer que é ou ele quis dizer que não é? O avaliador fica te perguntando. Quando o avaliador começa com aquele sinal de interrogação na cabeça dele, você perdeu o ponto. Por quê? Porque você não foi direto, você não foi específico. Gente, você só tem 30 linhas. Pode parecer muito, mas não é. Para quem tem muitas ideias na cabeça, 30 linhas não é nada. Você fica querendo escrever mais, escrever mais, escrever mais, e tem pouco espaço para você escrever tudo. Então, concordo plenamente. Tem que ser objetivo. Concorda, né, Lari? Concordo plenamente. Você dá uma raiva quando você começa com as primeiras linhas, até é mais difícil de desenvolver. Mas quando você pega ali, consegue compreender e entrar no texto, aí você vê, tipo, tá faltando lá, você tá lá na 27ª linha, e você ainda tem mais 1 quilo de coisa para escrever e tem que reduzir tudo em 2 linhas. É horrível. Por isso que a gente tem que fazer no rascunho, e se tiver mais de 30, você tem que selecionar o que é mais importante para o avaliador ler. Tá bom? Okay. Frases com uma só palavra, jamais. Gente, frase tem que ter um período completo. Tá? Então, evitem frases muito curtas. Tá? Uma só palavra, não. Tá bom? Preencham isso daí, vocês têm espaço. A voz passiva deve ser evitada. Quando nós estivermos falando lá dos períodos compostos por coordenação e subordinação,
Eu vou falar mais sobre voz passiva, porque vai demorar demais, a gente já está com o tempo estourado, tá? E aí eu falo mais de voz passiva, tá bom? Voz ativa. Quando eu falo, a Larissa escreveu a redação. Voz passiva. A redação foi escrita pela Larissa. Né? Então, esta voz passiva, ela não é muito benquista. É errado? Não, não é errado. Tá? Nós escrevemos muito isso em vários momentos. Não é errado. Mas evitar sempre é bom. É bom ter um discurso direto, porque quando a gente é direto, tá, a gente está sendo mais incisivo, persuasivo, e o avaliador gosta mais. Ele fala assim, isso daí entende, isso daí tem confiança no que ele fala. Utilize a pontuação corretamente, o ponto e a vírgula, pois a frase poderá ficar sem sentido especificamente. Será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação? Olha aí, gente. Eu coloquei isso aqui intencionalmente. O que está faltando aqui? Pontuação. Está faltando vírgula, está faltando ponto final para acabar o período. Olha a vírgula antes do pois. Né? O ponto final, aqui, ó. Será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação? Está faltando o que aqui? A interrogação. Então, período, como eu falei para vocês, começa, né, no início do parágrafo e termina com um ponto, com exclamação, ponto final, interrogação. Né? Entre o período tem vírgula, precisa. E aí a nossa tia lá da 4ª série, né, ensinou que a gente tem que dar uma respirada. Isso daí é muito questionável. Como é que eu vou respirar? Não. Eu vou mostrar para vocês, quando nós estivermos trabalhando as microestruturas, quando que as vírgulas podem ser usadas. Ou melhor, quando elas devem ser usadas. Aqueles casos mais comuns que os alunos não usam. Tá? Vírgulas, o uso da vírgula e o ponto. Tá bom? Então, mais à frente, nós vamos retomar isso daqui. Próximo. Quem precisa de perguntas retóricas? Outra coisa, fazer pergunta dentro do texto é bom? Não acho bom. Evitem. Evitem fazer perguntas dentro do texto. Professor, é errado? Não é errado. Mas a maioria dos candidatos se perdem. Então, se você quer fazer uma pergunta para depois responder, por que você já não vai direto na resposta? Por que você já não vai direto na afirmação daquilo que você quer? Vocês entenderam? Então, para que fazer uma pergunta para depois responder? Não utilizem. Gente, estou rápido, mas tudo isso daqui vai ser ajustado ao longo das nossas aulas, tá? Eu falei 24 redações, não. São 24 aulas e 15 redações, tá? Número 20. Conforme recomenda a AGOP. Nunca use siglas desconhecidas. Vocês sabem o que é AGOP? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas, professor, eu sei, tá claro. Tá claro para você. Mas para o avaliador, tá claro? A Letícia também colocou que também não sabe. Eu também não sei. Eu inventei, na verdade. Então, gente, o avaliador não tem obrigação de saber tudo. Ou você usa o nome, que nem eu falei, Lei de Diretrizes e Bases, parênteses LDB, Base Nacional Comum Curricular, parênteses BNCC, ou você não usa, ninguém tem obrigação de saber. Tá bom? Então, não use siglas que ninguém conhece. Professor, e se eu quisesse usar BNCC e esqueci de dizer Base Nacional Comum Curricular? O avaliador pode te perdoar. Por que ele pode te perdoar? Porque o avaliador é professor de letras. O avaliador é professor de português. E ele sabe da BNCC. Então, BNCC para nós já virou quase um nome próprio, não é verdade? Já virou quase um nome próprio. Então, pode ser que o avaliador não desconte ponto seu porque você usou BNCC? Pode. Pode ser que o avaliador não descontou porque você colocou LDB, CF? Pode, porque são siglas, para nós, LDB, BNCC, são siglas para nós quase que nome próprio. Né? Então, talvez ele não te desconte ponto. Tá?
e aí ele talvez não desconte e pode ser que ele passe, ele te aceite, tá? Mas siglas desconhecidas jamais, tá bom? Exagerar é 100 milhões de vezes pior do que a moderação, né? Gente, 100 milhões de vezes, cabe naquela generalização, né? Você quer exagerar? Menos. Não, eu repito o que eu disse no texto inicial. Palavras, né, desnecessárias, pensando que o texto vai ficar bonito, não vai. Tá? Então, 100 milhões de vezes, eu vou repetir pela milésima vez que o ensino remoto é muito bom. Né? Para que você vai repetir pela milésima vez? Né? Então, não podemos usar isso. Evite mesóclise. Repita comigo, mesóclise. Né? Evitar lazer. Isso aqui é uma mesóclise. O que é a mesóclise? É quando você coloca o pronome no meio do verbo. Né? Em vez de você colocar evitarei, você pega o pronome, lhe, coloca no meio, coloca evitá-las-ei. É feio. Não é assim, errado, professor? Não, não é errado. Mas nós não falamos com mesóclise. Quem usa mesóclise no dia a dia? Nem a minha dissertação eu escrevi com mesóclise. Por quê? Porque não é bem vista, não é bem quista. Agora, a ênclise e a próclise, sim. E nós vamos falar isso no momento certo. Tá? O que é ênclise é quando o pronome vem depois. E a próclise é quando o pronome vem antes. Né? Vou informá-lo. Eu o informei. Aí sim. Tá? Próximo. Analogias na escrita são tão úteis quanto chifres numa galinha. Fazer analogia, né, é quando você traz exemplos muito clichês. Né? Quando você quer comparar uma coisa a outra, né, você está fazendo uma analogia, é clichê, é feio e não deixa o texto bonito. Parece que o aluno está só querendo enrolar para escrever as 30 linhas. Não abuse de exclamações, nunca. O texto fica horrível. E olha só, eu coloquei aqui as sinais de interrogações 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Gente, tem gente que escreve assim, quer afirmar, e afirma, coloca 3 exclamações. É feio, não usem, não façam isso. Evite frases exageradamente longas. Esses anúncios são horríveis. Pois estas dificultam a compreensão das ideias nelas contidas, por conterem mais que uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível. Forçam, desta forma, o pobre leitor a separá-las nos seus diversos componentes de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases mais curtas. Gente, vocês entenderam o que eu leio? O que está escrito? Está longo. Está muito longo. O autor, o corretor, quando termina, ele já não lembra mais nem o que você falou no começo. Tá? Então, aqui, eu dividiria este parágrafo em pelo menos 3 períodos. Como eu expliquei para vocês, o final de um período é quando termina com ponto final. Né? Então, vamos marcar como ponto final ali. Tá? Então, eu dividiria pelo menos em 3. Professor, está complicado, eu não sei fazer isso. As redações que vocês vão me mandar vão servir para isso. Eu vou dizer, período muito longo, vamos dividir? E aí, as conversas que vamos ter aí pelo WhatsApp, vou mostrar para vocês. Ó, poderia ter dividido aqui em 2, em 3, tá bom? Então, parágrafos longos, sem ponto dentro deles, né, sem 2, 3 períodos, fica feio, tá bom? Já estamos encaminhando para o final, gente, vamos lá. Só falta mais esses 2 slides. Cuidado com a ortografia para não estrupar a língua portuguesa. O que vocês estão vendo aqui? Ortografia com H, gente?
Não, né? Ortografia não é com H. Já teria um erro aqui? Sim. Perderia ponto? Sim. Estrupar é a palavra correta? Eu já vi no dicionário que ele aceita essa palavra, mas lá do lado está escrito linguagem popular, tá? Ou seja, coloquialismo. A palavra não é estrupar, é estuprar, tá bom? E portuguesa. Portuguesa está com Z, ainda tem um circunflexo aqui que tem, né? Portuguesa com Z. Tá? Então, você aqui já teria, né, consequentemente, 3 erros de grafia que seria descontado na sua nota. 27. Seja incisivo e coerente. Ou não. Quando você coloca o ou não, já parece que você está indeciso. Ser incisivo é ser direto, é afirmar, é ter certeza na hora da sua afirmação. Ah, professor, depois lá que eu já entreguei a redação, quando eu cheguei em casa, que eu vi que aquela afirmação não era verdadeira. Já era. Você colocou no seu texto como verdade. Vai ficar como verdade. Se o avaliador perceber, sinto muito. Se ele não perceber, passou batido, ótimo. Ótimo para você. Tá? Então, você pode colocar uma informação falsa? Às vezes acontece. Às vezes a gente acha que é verdadeiro, mas não era. Se o avaliador for muito esperto, talvez ele diminua a sua nota. Se ele passou batido, deixa passar. Né? Contradição, isso mesmo, Valéria, ser contraditório, tá? Uma hora você afirma que o ensino híbrido é bom, outra hora você fala que o ensino híbrido não é tão bom assim porque as pessoas, muitos alunos não têm acesso à internet. Aí você fala assim, uai, como que você acabou de dizer que o ensino híbrido é bom e agora você está dizendo que o ensino híbrido não é bom? Você entra em contradição. Isso mesmo, Valéria. Não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Gente, isso daqui eu vou ler rápido, mas nós vamos ter uma aula específica de gerundismo, tá? Você vai estar deixando o seu texto pobre e estar causando ambiguidade. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito. Vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo este texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amiguinhos que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando desta maneira irritante. Sou mestre nisso, professor. É irritante ou não é, gente? Gente, é muito irritante. Gerúndio. Indo, endo e ando. Muito, né, Letícia? Indo, endo, ando. Gerúndio. Indo, endo, ando. Não usem. Quer dizer, o gerúndio pode ser usado? Pode. Mas o gerundismo é horrível, é feio, ninguém gosta de ouvir. Aquelas atendentes de telemarketing que ligam para você. Senhor, eu quero estar te apresentando um plano da Vivo, isso, aquilo. Não, eu já falo logo, não estou interessado. Tá? Então, nós vamos ter uma aula específica de gerundismo. E aí vocês vão entender melhor. Tá bom? Se você usa, que nem o Yuri está falando, eu sou mestre nisso. Se você usa, começa a ficar atento. Estou usando demais o gerundismo, que é um verbo auxiliar, geralmente ser ou estar, com um verbo principal que indica ação, com ando, endo e indo, né? Vai, verbo ser, falando. Estou comunicando, né? Verbo estar, comunicar, tá? Então, nós vamos ter uma aula específica para isso. Tá certo? Beleza. Fica feio. E as outras 2 últimas, para nós terminarmos. Outra barbaridade que tu deves evitar, tchê, é usar muitas expressões que acabem por denunciar a região de onde tu moras, caralho. Nada de mandar este trem, mesmo que seja bom demais da conta. Vixe, entendeu, bichinho? Né? Não sei de qual lugar você vem. Eu coloquei aqui Sul, coloquei Nordeste, coloquei Mineirês. Não usem. Tá? Essas expressões regionalistas não devem ser passadas para a escrita. Ela é um traço da nossa língua, da nossa linguagem. Tá? Então, eu uso o trem de bom demais da conta? Eu uso na minha fala, quando eu estou conversando com os meus amigos mineiros. Eu uso oxente, bichinho. Uso quando eu estou falando com os meus parentes nordestinos.
Né? Eu falo que o trem tá bom, eu falo quando eu estou dançando sertanejo do Goiás, com meus amigos de Goiás. Mas da redação escrita, ela segue o padrão formal da língua, ok? Não devem, regionalismos não devem ser utilizados. E, por último, não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém vai aguentar, já que é insuportável o mesmo final escutar, o tempo todo sem parar. Olha aí, ó, o ar. Parece um poema, né? Né? Parece um poema. Evitem não usem, tá? Professor, eu nem sei se eu escrevo assim. Quando você estiver escrevendo a sua redação, quando você for escrever a sua redação, eu vou observar, eu vou sinalizar e vou te encaminhar. Você está, eu vou finalizar, vou sinalizar, vou te encaminhar para você observar que não deve utilizar essas repetições finais, porque a sonorização, né, fica muito poética e o seu texto ele é dissertativo, ele não é poético, ele não é narrativo, ele não é um poema, tá certo? Bom, estas são as 30 tópicos que eu vou enviar agora para vocês, tá? No nosso grupo de estudos, para vocês lerem com calma, observarem lá se estão cometendo algum tipo de erro, mas não se preocupem, porque cada um destes itens, eles serão trabalhados no nosso curso todo, nessas 24 aulas. Tá? Então, nós teremos aulas de pontuação, de acentuação, de ortografia, de uso do gerúndio, uso do infinitivo, tá? Tudo que abarca a microestrutura e a macroestrutura textual será trabalhado devidamente na aula correta, tá bom? Eu vou adicionar, como eu estava ajustando aqui a aula, eu não adicionei todo mundo ainda no grupo, principalmente o pessoal do PIBID. Vou adicionar agora, vou enviar o arquivo de redação. Lá no arquivo de redação tem que fazer na folha própria, tá? Que eu vou enviar lá, e aí eu explico. E vou enviar o arquivo com o texto motivador para vocês escreverem, tá bom? Ainda hoje eu faço isso. Antes de finalizarmos, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Sim, Letícia, eu reencaminho o edital. Obrigado por lembrar. Se eu esquecer, Letícia, me manda mensagem no privado que eu encaminho de novo. Lembrando que o edital, Letícia, é de 2016, tá bom? Porque esse ano ainda não saiu o edital, só saiu a autorização para o concurso, tá? Mas muda muito pouca coisa, tá bom? Muda muito pouca coisa. Muda pouca coisa. E aí eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês. Obrigada a você, Carol, pela presença e pelo elogio. Semana que vem, mesmo horário, às 19h30, encaminho o link no grupo, tá? Encaminho mais cedo, me atrapalhei hoje com o YouTube, mas não vou mais usar o YouTube, a qualidade da imagem não é boa. Vou utilizar esse daqui, que todo mundo consegue me ver, todo mundo consegue me ouvir. Esse aqui é muito bom. Muito bom, né? E não precisa baixar nada, todo mundo tem Google em casa. Isso. Tá bom? Bom, boa noite para todos vocês. Gostou, Jamara? Boa noite. Que bom. Ai, estava com saudade, professor, depois de quase um ano sem sua aula. Obrigado, Jamara. Você sempre atenciosa e uma fofa. Gente, uma boa noite para vocês. Descansem. Não precisam fazer a redação hoje. Pode fazer amanhã, depois de amanhã. Tá? Vocês têm uma semana para fazer e me enviarem. Tá bom? Tá bom. Boa noite, professor. Eu vou marcar lá no grupo a aula introdutória que eu explico sobre como fazer a redação, tá? E aí eu explico, ou então eu gravo e mando para vocês assistirem, tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe a todos. Oi, Larissa. No caso, você postou alguma informação no grupo antes de adicionar a gente, que o senhor adicionou essa semana? Sim, aí eu vou adicionar todo mundo agora para começar a publicar as coisas novamente. Isso que eu ia pedir. Muito obrigada, Guta. Adorei a aula hoje. De nada, fica com Deus. Ansiosa para saber esse tema. Vou mandar. Daqui, quando eu terminar de colocar todo mundo no grupo, eu mando, tá bom? Beleza, obrigada, Guto. Boa noite, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.